Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário. Hoje eu quero falar com você a respeito da diferença entre a responsabilidade trabalhista e a responsabilidade tributária. Muita gente que participa dos nossos cursos, principalmente do treinamento Gestão Tributária de Contratos e Convênios, vai lá com o intuito de aprender mais sobre a legislação que diz respeito à retenção do INSS, do Imposto de Renda, das contribuições sociais e do ISS. Mas a gente, nas considerações preliminares do nosso treinamento, faz algumas ponderações que constam também do nosso livro com o mesmo título. E eu insisto em dizer que a nossa obra poderia ter um título um pouco mais objetivo, dizendo respeito, por exemplo, às retenções tributárias na fonte. Mas quando a gente escolheu o nome Gestão Tributária de Contratos e Convênios para ser o título do nosso livro e do nosso principal curso, foi com o objetivo de falar não só da legislação que rege essas retenções em si, mas de alguns aspectos teóricos que são importantes para entender toda a matéria. E um desses aspectos importantes é justamente a natureza da responsabilidade tributária na relação contratual com terceiros e a importância de diferenciar da responsabilidade de natureza trabalhista. Eu vou partir de um exemplo prático para você entender aquilo que eu estou querendo destacar. Veja, uma empresa terceiriza serviços de limpeza predial. A empresa terceirizada contrata vários empregados que trabalham nas dependências do tomador em caráter continuado. Isso é bastante comum, ocorre muito Brasil afora, e o que eu quero ponderar é que, se esse trabalhador ele reclamar perante a Justiça do Trabalho algum direito que porventura foi sonegado durante aquela relação trabalhista, desde que ele acione a empresa empregadora e a empresa tomadora do serviço, essa empresa tomadora pode ser responsabilizada em caráter subsidiário. Não é a mesma coisa de responsabilidade solidária. A responsabilidade subsidiária é aquela que só surge na hipótese de o devedor principal se revelar incapaz de arcar com aquela dívida. Então a empresa terceirizada, suponhamos, quando foi condenada e foi executada, ela já tinha se dissolvido, situação que a gente já viu acontecer muito aí na nossa experiência. Essa empresa já tendo sido dissolvida, a responsabilidade vai recair sobre os sócios, mas os sócios também não possuindo patrimônio para arcar com aquela dívida trabalhista, quem vai ser responsabilizado é a empresa tomadora do serviço. Essa responsabilidade, chamada de subsidiária, é diferente da responsabilidade tributária porque ela só faz surgir uma implicação patrimonial para o tomador do serviço na hipótese de a empresa terceirizada não arcar com aquela dívida de natureza trabalhista. Agora, pegando o exemplo da responsabilidade tributária, a gente pode dizer que em matéria de retenção na fonte, ela vai ser basicamente de uma ou de outra forma. Ou a responsabilidade vai ser solidária, ou ela vai ser por substituição. Então, a mesma empresa tomadora de serviço vai pagar a empresa de limpeza pelos serviços prestados em determinado mês. Naquele mês, ao pagar a nota fiscal, ela deve considerar que, do ponto de vista da legislação do INSS, ela, tomadora do serviço, é responsável pela retenção previdenciária sobre a nota fiscal. E essa retenção não é uma responsabilidade solidária, é uma responsabilidade por substituição. Qual é a diferença básica? É que, na responsabilidade solidária, tanto faz o tomador ou o prestador recolher aquilo que a lei está impondo. Na responsabilidade por substituição, como o próprio nome sugere, a figura do contribuinte é substituída, dá lugar à figura de uma terceira pessoa, que nesse exemplo é o tomador do serviço. Agora, em alguns casos bem específicos, a responsabilidade ela pode ser solidária. Isso acontece em alguns municípios, por exemplo, em relação ao ISS. Em algumas legislações municipais, a gente vê que determinados tomadores de serviços, como por exemplo, o contratante dessa empresa de limpeza que eu estou falando, ele não é responsável por substituição, mas solidário em relação ao ISS. Significa que ele pode reter o ISS e recolher e se eximir de qualquer responsabilidade, de qualquer risco, mas também pode acontecer de ele exigir que a empresa prestadora faça a retenção e o recolhimento do imposto. Eu já falei a respeito disso especificamente para o ISS em outro vídeo e eu comentei ali que é necessário examinar na legislação de cada município se a responsabilidade do tomador ela é solidária ou é por substituição. Isso faz toda a diferença na prática, porque isso vai
autorizar o tomador de serviço a proceder de uma maneira ou de outra, conforme aquilo que for mais interessante e mais conveniente para ele. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência. Lembrar que amanhã a gente está de volta aqui com mais vídeos, com mais conteúdos, nesse nosso projeto de publicar um vídeo por dia ao longo de 365 dias. Conto com você na nossa jornada, não só para assistir os nossos vídeos, mas também para curtir cada um deles, para comentar e para compartilhar com outras pessoas que se interessem por esse conteúdo. A gente se encontra aqui amanhã. Um forte abraço e até lá!